paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos os irmãos. Hoje, 26 de abril de 2020, domingo, mais um dia de escola bíblica dominical. Eu quero convidar você a participar conosco de mais uma aula de escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 6, que fala sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Amém? Então quero convidar você a participar conosco desta aula maravilhosa, desse ensinamento da palavra de Deus, a qual o Senhor nos permite nesta manhã de domingo. Amém? Estaremos agora dando início com uma oração e na sequência estaremos decorrendo a nossa lição. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja na direção agora, Senhor, para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender de acordo com a Tua santa e poderosa palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a nossa lição de hoje vai retratar a história muito conhecida do rei Saul. Foi instituído como rei, mas ele se rebelou contra o Senhor. O nosso texto áureo diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. A nossa verdade prática. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no versículo 17 ao 18. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque o Senhor não deste ouvido, pois não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se sair, ele lhe pegou pela borda da capa, e a rasgou. Então Samuel lhe disse:
O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. Glória a Deus. Queridos, a rebelião. Saul cometeu o pecado de rebelião. Ele se rebelou, não obedecendo à voz de Deus. Ele tinha uma ordem clara, explícita, direta para cumprir. Mas ele deu ouvido ao povo, ao que o povo, os soldados que estavam com ele em batalha, lhe disseram. Viram os despojos, viram a vitória fácil. Vamos levar, não tem problema, nós oferecemos um sacrifício a Deus, fica tudo certo, não há problema nenhum. E Saul ouviu a voz do povo e foi contra a voz de Deus. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus, lá em Oséias capítulo 4, versículo 16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo o primeiro rei de Israel. Primeiro vamos fazer a definição de rebeldia. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e as autoridades. O aspecto bíblico, algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3, 23, 31 e 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Portanto, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. O cristão não pode viver uma prática de rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Romanos capítulo 6, verso 12. Então, meus queridos, nós entendemos aqui o que é rebeldia. A desobediência. Seguir a vontade própria, ao invés de seguir a vontade de Deus ou de uma autoridade que foi instituída. Se temos uma autoridade instituída, devemos obedecer. Quando Jesus esteve na terra, ele deu exemplo claro disso. Jesus estava sob o domínio romano. Eram os romanos que mandavam. E Jesus, em nenhum momento, infringiu nenhuma lei romana sequer. Jesus nunca desrespeitou as leis deste mundo. Ele obedeceu a elas. Ele se submeteu a elas, a ponto de Jesus não entrar nem mesmo em críticas contra estas leis. Nós observamos quando Jesus fala com os fariseus, que eles eram hipócritas. Por que Jesus fala aquilo? Porque Jesus sabia da conduta deles. Eles pregavam uma coisa e viviam outra. Jesus não ataca a religião, Jesus não ataca a lei. Jesus apenas afirma que eles pregavam algo e viviam outro totalmente diferente. E Jesus os chama de hipócritas, de raça de víboras, como disse João Batista, que estavam matando o povo, que estavam maltratando o povo e tendo uma aparência de santo.
Hoje nós vemos muitas pessoas que querem agradar a todo mundo, mas não obedecem às leis de Deus, não respeitam as leis de Deus e nem tampouco as dos homens. Nós temos que nos manter em obediência. A obediência, ela é uma ordenança divina. Se nós não somos obedientes aos nossos pais, se não somos obedientes às nossas autoridades, aos líderes que estão sob responsabilidade conosco, nós praticamos o pecado de rebeldia. E Deus não aceita o pecado de rebeldia. Deus não aceita. Quantos cristãos estão praticando nesse momento o pecado de rebeldia? Estão praticando. Por quê? Porque não estão obedecendo leis humanas. E às vezes alguns até se apegam na Bíblia para desobedecer e infringir leis humanas. Não existe lei humana que faça com que nós venhamos fazer isso. Nós temos que nos preservar íntegros a Deus, a nossa fé íntegra ao nosso Deus e obediência ao Senhor e também às leis dos homens, às autoridades. Porque se não fizermos isso, estaremos praticando o pecado de rebeldia. O filho que não obedece o seu pai, o filho que maltrata a sua mãe, pecado de rebeldia. Pecado de rebeldia, porque não obedece aquele que tem autoridade sobre ele. E Jesus, ele deixou bem claro nos seus ensinamentos sobre a obediência, sobre os frutos que nós vamos colher se andarmos em obediência, se estivermos em obediência. Honrar o pai e honrar a mãe é obedecer, é temer, é respeitar. Saul não obedeceu, Saul não preservou isso. Ele olhou para o seu intelecto, para aquilo que ele entendia que era certo. Nem tudo que nós achamos que é certo é certo. Nem tudo que nós pensamos que é o correto de fazer é para ser feito. Por isso que nós temos que deixar aquele que tem autoridade sobre nós tomar as decisões e obedecermos. Temos que obedecermos. A Bíblia ensina ao cristão a respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Jamais ser insubmisso, rebelar-se, Romanos 13:1. Mas tendo como dever orar por elas, 1 Timóteo 2:1 e 2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação dos princípios bíblicos. Atos capítulo 5, verso 29. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 17, também Mateus capítulo 12, versículo 37. Devemos medir as nossas palavras. Nós, como cristão, podemos opinar sobre nossas autoridades, sobre nossos líderes, sobre os políticos? Podemos sim. Nós podemos dar a nossa opinião referente ao que está acontecendo. E temos até o direito do voto nos dias das eleições. Podemos ir lá e expressar a nossa opinião em relação àquele que nós entendemos que é mais preparado para estar nos liderando. Esse é o nosso momento. Fora isso, não devemos ficar entrando em brigas, ofensas, atacando as autoridades, eles estão sobre nós. Nós aqui no Brasil tivemos sob o jugo de um partido político que castigou a nação, que tomou muitas decisões que, ao meu ponto de vista, não estava certo. Mas enquanto estávamos sob o jugo desta determinado partido político, nós tínhamos que obedecer, não tinha outra coisa a fazer.
tínhamos que obedecer. O povo reivindicou o impeachment, os deputados reivindicaram o impeachment da presidenta, né, como assim era chamada, mas, ao meu ver, não fazia sentido. Por quê? Foi nós que elegemos, foi a população, foi a democracia que colocou ela lá. Então, ao meu ponto de vista, deveria esperar terminar o mandato dela. Mesmo porque se fosse para tirá-la, deveria tirar todo o comando que estava junto com ela. Mas, enfim, uma decisão foi tomada. No meu ponto de vista, o ato de tirar a presidenta foi um ato de rebeldia. Foi um ato de rebeldia. Mas nós, o que nós devemos fazer? Apenas orar. Apenas orar. Se acontecer algo que vem ferir as leis divinas, aí não, aí nós devemos resistir. Mas até a nossa resistência deve ser pacífica. Assim como foi com Daniel, seus amigos, que foram lançados na fornalha de fogo, foram lançados na fornalha de fogo. E por que eles foram lançados na fornalha de fogo? Porque eles foram levados ou forçados à idolatria. E eles não aceitaram a idolatria. E por esse motivo foram forçados. Mas em nenhum momento eles brigam, eles xingam o rei. Não. Quando Jesus estava para ser julgado, que ele foi julgado, em nenhum momento ele desrespeitou, ele brigou, ele criticou sequer Roma ou a liderança de Roma. Não. Ele apenas ficou quieto. Ficou em silêncio e se submeteu àquelas autoridades. Porém, ele não negou a sua fé, permaneceu firme na sua convicção. Esta é a nossa postura. Permanecer firme na nossa fé, na nossa convicção. A rebeldia de Saul não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. O que não poderia ser queimado, como o ouro e a prata e o ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outros 10.000 de Judá, lançou-se à batalha, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi o amalequita que afirmou ter matado Saul. 2 Samuel capítulo 1, do 1 ao 10. Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nashan, significa sentir profundamente, lamentar. Referindo à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Então eu posso até fazer muita coisa para Deus, mas se eu não for obediente, isso de nada adianta. Porque Deus não vai colocar o meu sacrifício na balança, mas Ele vai colocar as minhas ações. É aquilo que eu faço que importa.
As nossas ações, elas têm peso. E as nossas ações, elas devem ter base na palavra de Deus. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Se eu obedecer a palavra de Deus, o meu sacrifício é aceito. Aí, não importa o tamanho do meu sacrifício, mas o sacrifício que eu fizer, Deus vai receber, porque eu estou de acordo com a palavra de Deus. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente apresentando muito sacrifício bonito, canta bonito, prega bonito, faz discursos lindos, mas está fora da palavra. Está fora dos estatutos sagrados. A sua conduta diante de Deus não é boa. A sua conduta familiar não é boa. A sua conduta como cidadão, como servo do Senhor não é boa. Vive falando mal do governo, criticando o governo, apontando erros e falhas do governo, das autoridades. Isso é rebeldia. Não pode, queridos. Não pode. Eu não posso opinar. Não, não pode. As autoridades foram instituídas, deixa eles tomarem as decisões. Cabe a nós acatá-las e respeitá-las. Se ferir a palavra de Deus, aí nós resistimos calados. Resistimos calados. Se temos uma forma de apresentar ou expressar a nossa opinião, é na urna, na hora de votar. Fora isso, é obedecer. Obedecer. Não temos que entrar em questões políticas, entrar em questões sociais, em tentar resolver planos governamentais. Não, não é função da igreja isso. A nossa função é obedecer a palavra de Deus. Foi isso que Deus deixou para nós. Se sairmos disso, é pecado de rebeldia. É pecado de rebeldia. Mas a minha intenção é boa, mas está cometendo pecado de rebeldia e Deus vai se irar conosco. A rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasias. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda, a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar da de Deus. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Então é a vontade de Deus que deve prevalecer. A nossa vontade não pode sobrepor a vontade divina. Devemos obedecer. Aqui é comparado como feitiçaria, adivinhação, querer supor ou deduzir com arrogância, com orgulho. Eu já sei, eu já sabia, eu vejo assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Isso é arrogância. Deus abomina tal atitude. Não temos que ficar adivinhando nada, ou supondo nada, ou achando isso, achando aquilo. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Não, não é nossa função, querido. Saul, ele observou, ele deduziu e tomou suas decisões com base na sua ideia, na sua ideologia. E tomou a decisão errada porque ele saiu da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem
99% das vezes contra a nossa vontade. Nós olhamos um cenário, deduzimos aquele cenário e achamos, é isso que tem que ser feito. De bate pronto. Cuidado. Vamos olhar a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus está falando. Não, mas eu acredito que Deus... E aí nós manipulamos a Deus. Deus vai querer isso, Deus vai querer aquilo. Porque foi o que Saul interpretou. Deus me deu a vitória. Pronto, já está resolvido. A vitória é minha. Então agora eu faço com ela o que eu quiser. A vitória já é minha. Então agora eu vou administrar a vitória. Deus me deu a vitória, agora eu vou administrar a vitória. Cuidado. Cuidado. Vamos observar a palavra de Deus. Até na hora da bênção temos que observar a palavra de Deus. Porque Saul estava na bênção, ele estava na vitória, ele venceu o inimigo. Na hora da vitória é perigoso também. Não é só na hora da dificuldade, mas na hora da bênção também temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, nossas decisões, para não sairmos da vontade divina. Saul, um líder sem critérios, não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Infelizmente o rei não o fez. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios, como havia feito antes, em 1 Samuel capítulo 7. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a sua bênção de Deus. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência, Salmo 40, verso 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. Então, esperar é uma qualidade de quem serve a Deus. Todas as vezes nós queremos as coisas para ontem. Buscamos algo da parte de Deus e queremos para ontem. E a impaciência ou a falta de paciência pode nos levar a erros gravíssimos. Devemos esperar no Senhor. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado e não atentar à voz de Deus. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul: irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Assim Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Saul errou, aí ele tentou consertar com outro erro. Normalmente a pessoa arrogante ela é assim, ela sempre está certa, ela nunca está errada. A pessoa que sempre está certa é uma pessoa arrogante, ela nunca está errada. Sempre ela está buscando alguma coisa para se justificar. Não, eu errei, mas por causa disso, até no erro ela quer estar certa. Não reconhece. Saul errou, mas ele tentou de várias formas corrigir o seu erro. Ao invés de se arrepender, ele ficou tentando se reparar. Normalmente é assim. A pessoa que é arrogante, que é rebelde, ela tenta reparar o erro, ela não tenta se arrepender, ela não pensa no arrependimento, ela pensa na reparação do dano, achando que vai comprar a Deus. Não, não se compra a Deus, não se faz isso de forma alguma. Saul cometeu o pecado de rebeldia, ele rebelou-se contra Deus. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Muitos buscam status, buscam um cargo, buscam uma função, buscam um nome. Porém,
Isso é perigoso. Porque nós podemos ser aceitos pelo homem, mas rejeitado por Deus. É melhor ser aceito por Deus e rejeitado pelos homens. Porque os homens não vão garantir nossa salvação, mas Deus vai garantir a nossa salvação. Então, por isso é importante nós sermos aceitos por Deus. A vontade humana, 99% das vezes vai estar errada. Vai estar errada. Nós, como cristãos, não vivemos democracia. Democracia para nós não existe. Por que democracia para nós não existe? Porque a democracia é o voto dos homens. E o voto dos homens é errado. Ele vai errar, certamente vai estar errado. Nós ouvimos a voz de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, nós vivemos a teocracia, que é a voz de Deus, é Deus quem manda. E nós obedecemos a Deus, obedecemos à vontade divina. Sempre a vontade dos homens vai estar errado. Tanto a maioria quanto a minoria vai estar errado. Quem vai estar certo? Porque os homens vão olhar segundo a sua ótica, segundo os seus conceitos, segundo os seus princípios, os princípios humanos que são falhos. Por isso que nós temos que nos apegar aos princípios divinos. Devemos nos apegar às coisas de Deus, observar a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Se nós vivermos a palavra de Deus, vamos ter uma vida santa, vamos ter uma vida de salvação. Vamos garantir a nossa salvação, que nós possamos nos unir nesse pensamento. Nos unir nesse pensamento. E orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores que Deus colocou sobre nós, sobre nossas vidas para nos orientar, para nos direcionar. Devemos orar por eles. Devemos apresentá-los diante de Deus, apresentar a nossa liderança da nossa cidade, as nossas autoridades nas mãos do Senhor, prefeitos, governadores, o nosso presidente da República. Devemos orar. Devemos orar. Está acontecendo muita coisa, principalmente no meio político, inclusive no nosso país, está acontecendo muita coisa. Devemos orar. A nossa função é apresentar diante de Deus. Senhor, direciona, faz a tua vontade. Ah, mas o presidente tomou tal decisão. Amém, vamos obedecer. Ele tomou a decisão? Tomou, então amém. Vamos obedecer. Ah, mas o governador tomou tal decisão. Amém, vamos obedecer. Estamos sob o jugo das autoridades humanas e temos que obedecer a nossa função. Se não for infringir a vontade divina, se não for contra os princípios bíblicos, vamos obedecer. Vamos obedecer para que nós possamos não cometer o pecado de rebeldia e estarmos com a nossa vida consagrada diante de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, com esse ensinamento na tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando no teu e no meu coração. Que nós possamos a cada dia ser fiel ao Senhor, obedientes à voz do Senhor, aos princípios bíblicos. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Amém, meus queridos? Grande abraço, continue orando por nós, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja. Vamos apresentar nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais este ensinamento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco, pelo teu Espírito Santo que tem nos direcionado e tem nos levado ao aprendizado da tua palavra. Pai, continua, Senhor, nos abençoando, nos preparando, que nós possamos cada vez mais encontrarmos forças para continuar esta caminhada, Senhor, levando a tua palavra, levando o teu evangelho adiante, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.